Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Simplifica. Com Sicoob Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. E eu dou as boas-vindas mais uma vez aos nossos espectadores e ouvintes do podcast Simplifica com Sicoob Copilivre. Hoje estamos recebendo pela primeira vez a Graziela Nicolosi, que vai nos falar sobre o Plano Safra, as vantagens que oferece aos agricultores, porque é uma especialista em agronegócio. É isso, Graziela? Bem-vinda. Obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Graziela, antes da gente começar no assunto, né, nós vamos falar sobre um pouco do cooperativismo de crédito e também do Plano Safra e as vantagens para os agricultores. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Você é especialista em agronegócio. Como que começou a sua trajetória nessa área? Bom, eu sempre gostei muito da parte agrícola, rural em si, né? E sempre tive sítio, propriedade rural. E fui estudar, fiz técnico agropecuário, 2 anos, depois eu comecei a trabalhar numa prefeitura, na parte do rural, e saí para ir trabalhar no sítio com o meu namorado. Aí fiz agronomia. Olha! Me formei em agrônoma. Logo que eu me formei, já fui fazer especialização na Exalc. Tenho pós-graduação. E comecei a minha trajetória na instituição financeira através de uma proposta por conhecimento na cidade que eu atuava já. Que cidade era? Boituva. Ah, Boituva. Você é natural de onde? Eu sou natural de Tietê, mas aí minha família foi morar em Boituva. E como lá a gente tem sítio, muito conhecimento, me convidaram para a proposta de entrar numa instituição financeira e eu topei. Enfrentou. Olha que interessante, porque é um conhecimento prático, que você já tinha, um conhecimento de campo, literalmente, né? Sim. E agora também já desenvolveram. Há quanto tempo você está à frente desse trabalho na Sicoob? Na Sicoob vai fazer 2 meses. 2 meses? E instituição financeira que eu atuo fez 2 anos. 2 anos. Muito bem. Então, está apresentada a Graziela, vai falar para a gente, então, um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito, para começar o nosso assunto, né? O que é interessante, às vezes as pessoas, elas confundem a cooperativa de crédito com um banco institucional. Sim. Existe uma diferença. A cooperativa, você é o proprietário daquilo ali, você faz parte do sistema. Ela é formada por pessoas que vão lá voluntariamente e se unem por um bem comum. Isso não é só na cooperativa de crédito. Qualquer cooperativa, ela se une por um bem comum e ajuda a comunidade em si. E no caso da Copilivre, que é uma cooperativa de crédito, elas são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, tem toda a regulamentação, tem do Conselho Monetário e ela foca no crescimento do cooperado. Entendeu? Falando na parte de produtor rural, ela foca muito na necessidade dele e o que fazer para ele crescer. Certo. É uma outra relação, né? É relação parceria, vou falar assim. Sim. A Copilivre e a cooperativa em si, ela tem os princípios e ela preza muito o relacionamento. O relacionamento. São quantos princípios? São 7 princípios que eles têm. Que é a adesão voluntária, a gestão democrática, porque quando se trata de cooperativa, tem conselho, tem pessoas que fiscalizam, não é nada aleatório. A participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, que isso a Copilivre faz muito na comunidade, sempre dando informação, sempre fazendo algum movimento nas cidades em que ela atua. Intercooperação e voltando aqui no interesse pela comunidade, que ela atua muito na comunidade que ela está. Na cidade que ela tem, ela faz o movimento em ações voluntárias, em ajudar o próximo e o relacionamento com o seu cooperado. Excelente. E aí existem as missões, os propósitos, os valores também, se você quiser nos falar. No caso da Copilivre, ela tem o propósito de conectar pessoas e promover justiça financeira e prosperidade, que nem eu já comentei, que ela preza muito pelo relacionamento e quer que o produtor rural ele se desenvolva cada vez mais. A missão é promover soluções e experiências inovadoras de forma sustentável. Sim. A visão é ser referência em cooperativismo,
que eu acho hoje que a forma que a Copilivre atua nos municípios, ela é referência. Ela é referência. Ela é referência. Fazer uma pergunta de quando você trabalhava no campo, né? A sua família já vinha, né? Do trabalho do campo. Como foi naquela época? Vocês tinham acesso a alguma coisa do tipo? Uma ajuda, um crédito, um incentivo? Como que era? Porque hoje em dia parece muito que difícil. É diferente, né? Eu mesmo, quando entrei trabalhando numa instituição financeira, todo produtor depende de um crédito, né? E pra gente é muito difícil, porque quando a gente não tinha um relacionamento próspero com a instituição, Sim. Não tinha um vínculo e tudo era muito difícil. Era uma coisa meramente, assim, fria, econômica, cada um, você cumpre com a sua parte, eu cumpro com a minha, não tinha aquele apoio. Não tinha. Vocês trabalhavam com o quê no campo? Gado de corte. Ah, sim. A gente sempre mexeu com gado de corte, então a gente sempre ia, precisava do recurso, ia no banco e era uma dificuldade, e era difícil, e era papel. Garantia. Então, era tudo muito complicado. Pela sua experiência e pelo que você observa também do seu trabalho, essa relação através da cooperativa mudou muito, melhorou muito. Nossa, e vou usar esse termo, mas o que me fez chegar onde eu tô hoje é exatamente que eu não faço pro meu cooperado o que fizeram um dia para mim. Então, esse relacionamento, ele passa confiança. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer pro próximo. Sim. Não vou ofertar para ele um negócio que para ele não vai ser bom. Não vou ofertar para ele uma coisa que não vai ser viável. E esse é o princípio da cooperativa. Entendeu? Você fazer o essencial e ter a confiança da pessoa. O sucesso do cooperado é o sucesso da cooperativa como um todo, né? É uma relação, é outra relação mesmo. Exatamente. Então vamos lá agora para o Plano Safra, que eu confesso que fiquei conhecendo através dessa pauta que você me enviou, né? E quando ele foi instituído, explica pra gente do que se trata. O Plano Safra, ele foi instituído em 2003 pelo governo federal, que começou a destinar uma verba de incentivo para o produtor. Então, todo ano agrícola, que começa em julho e termina em julho, o governo destina uma parte dos seus recursos para emprestar para o produtor rural. Não é só uma verba do governo, vamos falar assim. Todas as instituições financeiras, elas têm obrigatoriedade, elas têm uma porcentagem para fazer empréstimo para o produtor rural, entendeu? Então, assim, não é só o governo incentiva. Sim. Incentiva subsidiando, fazendo a parte dele. Se a gente for ver hoje o Plano Safra, perto da nossa realidade, ele tem uma taxa bem abaixo do mercado. O governo está incentivando, subsidiando isso. Então, assim, é um incentivo financeiro para o produtor rural, para ele desenvolver. Certo. Então, toda instituição financeira tem que desenvolver ali uma cota de incentivo. E a cooperativa deve ter ainda mais vantagens. Se uma instituição financeira grande, por exemplo, Sim. não tem foco no produtor rural, ela faz um repasse para uma cooperativa que tem foco no produtor rural, que atua na parte dela. Que já tem um relacionamento mais direto ali, porque né? às vezes você pega uma instituição financeira que está lá no centro de São Paulo, como que ela vai atuar com o produtor? É verdade. Entendeu? Sim. Então, nesse ponto, a cooperativa, ela tem muita vantagem, porque as próprias instituições financeiras grandes, elas estão visando a cooperativa como parceira. É a ponte, faz a ponte, né, com o campo. E aí, então, você falou aqui aí através desse plano vem lá de cima e também das próprias instituições, aí tem subdivisões de alguns outros programas dentro do Plano Safra. Isso, o Plano Safra, ele é o nome de um sistema de incentivo. Dentro do Plano Safra existem divisões de produtor. Existem o pequeno, o médio e o grande, são classificados. Para o pequeno existe uma linha, para o médio existe outra, para o grande existe outra. Então, o governo, ele separa. Por que isso? Porque o pequeno, ele tem uma maior dificuldade. Então, ele faz uma produção mais rústica. Sim. Ele faz uma produção menor, ele atende a região dele. Então, ele tem um incentivo de um juros menor. O médio é o que mais a gente tem aqui na região e o grande que sai das nossas fronteiras aqui, né? Sim. Mas todos têm incentivo. Tanto se a pessoa tiver capitalizado alguma coisa e ela quiser fazer um seguro de uma lavoura, o governo também tem subsídio para isso. Então, não é só... O Plano Safra, ele é muito completo.
Abrange tudo que envolve Toda uma a produção. cadeia produtiva. Tudo. Toda Muito a cadeia bacana. produtiva. E, que nem eu falei, tem o PRONAF, que são os pequenos, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tem o PRONAMP, que é o Programa Nacional do Médio Produtor. E os demais, e os grandes produtores, que chamam demais produtores. Sim. Então, são divididos nessas três linhas que, comparado com a sua renda, o governo desenvolve a taxa de juros. Cada qual dentro ali do seu plano. E o Isso. Sicoob dentro do Mais Safra 2022-2023? O que vocês vão apresentar, ou já estão apresentando, na verdade, Já. né? Porque já começou, né? Já começou assim. O Sicoob, ele, dentro do sistema do Sicoob, foi disponibilizado, o governo disponibilizou através de conversas e acordos, né? Para o Sicoob, a nível nacional, 40 bilhões em financiamento. Uou. Então, é muita coisa para a gente trabalhar hoje. Não é só aqui, é o Sicoob nacional, né? Nível Sim. nacional, mas para a gente vem uma boa fatia. Falar bem a verdade. Será que é por conta da nossa região? Tem uma avaliação, né, de quantos agricultores tem em cada região? Isso, né? tem. Até a gente vai começar um trabalho agora de atualização cadastral. Porque isso conta muito para quando vem o recurso para a gente. Se a gente tem o cadastro do produtor certinho, redondinho, a gente consegue cada vez mais Captar o recurso para a gente. Entendeu? Então, assim, a gente vai estar atuando devagar, né? Como faz 2 meses que eu tô aqui, com uma questão de atualização cadastral. Interessante. Até porque, para eles entrarem no Plano Safra, tem que estar tudo atualizado, né? Então, linka uma coisa com a outra. Certo. E o Sicoob, ele vai começar a disponibilizar os recursos só na dependência do governo, né? O governo fala assim, tá liberado. Liberou. Aí a gente já começa a atuar, mas começa a atuar como? Na liberação, porque a gente já tá atuando, indo até o produtor, orientando, vendo a sua necessidade, vendo o que ele precisa, para a gente poder começar a andar. Certo. Para adiantar o lado dele, falar bem a adiantar o lado verdade. dele. E você já falou, mas eu vou repetir aí, né? Para quem está nos ouvindo ou de repente chegou agora, esse tipo de incentivo para todo agricultor, desde o pequeno até os maiores. Acredito que os maiores tenham até pela trajetória já conheçam bem, Sim. né? Já tenham, mas o pequeno muitas vezes precisa dessa orientação que vocês oferecem, né? Sim, acho que o déficit maior é do pequeno produtor. Por não ter informação e por ter medo de chegar numa instituição financeira, porque o pequeno produtor tem isso, e não saber como perguntar, como fazer, o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, assim, as nossas agências são de porta aberta, todas com especialista, para poder orientar desde o pequeno até o grande. Então, assim, o pequeno não precisa ter medo de chegar no Sicoob. Tá em casa, né? Tá em casa. Não precisa vai ter conversar medo de com perguntar. com você, com outras pessoas que estão lá esperando, né? Então, o agricultor que nos ouve, o pequeno agricultor que está trabalhando aí, na agricultura familiar também, né? Sim, é o principal. Pode chegar na agência e tirar todas as suas dúvidas, ou se ainda não é cooperado, né? Fazer parte do quadro lá de cooperados. Isso. E o que vocês esperam, então, para esse ano? Na comparação com o ano passado, vocês esperam crescimento? Sim, a gente espera muito crescimento, até porque na nossa região existe um déficit, né? De grandes instituições não atuam no crédito rural. Então, o Sicoob começou a ver que ele veio do agro. Então, ele quer voltar para a origem dele. Então, hoje, a gente atuar forte no público agro, que é a que a gente espera esse crescimento, é muito importante. E, assim, voltar às origens. A essência. Entendeu? A essência Então, o Sicoob, ele preza isso. Ele nunca desviou do caminho do agro. Mas hoje ele tem uma visão do déficit que está ocorrendo no mercado e que precisa ser atuado, entendeu? Sim. Então, está investindo em especialista, eles estão investindo em tecnologia dentro da agência para a gente poder atender o produtor na sua própria propriedade, porque às vezes eles não têm tempo. Sim. Entendeu? Então, a expectativa nossa é de muito crescimento, de aumentar o nosso quadro societário em 30%. 30%. Podendo ajudar eles de forma correta, com orientação correta.
Certo. E como vocês fazem, então, para chegar, eu fico pensando, né? Porque muitas vezes são pessoas até simples, que não têm muito contato com mídias, muitas vezes, não sei, né? Posso estar enganada. Ou em zonas mais distantes, né? Como vocês fazem? Vocês vão espalhando a informação entre os agricultores, vocês fazem reuniões, como é Na que verdade, é? o Cicobi, ele atua muito com reunião. Reunião. Sim, em locais, né? Vou citar Capivari, que eles gostam muito de fazer na Cana-Capi, né? Sim. Em Tietê, por exemplo, eles atuam muito em... Vamos fazer um evento numa propriedade rural. Chama os vizinhos. Ah, legal. E, assim, o que é gostoso é o boca a boca. Sim. Entendeu? Que um fala para outro e vem, porque tem um bom atendimento, tem uma boa orientação. Mas o Cicobi, ele atua muito com eventos pequenos voltados para o produtor. É uma linguagem também que a gente consegue entender facilmente, não tem aquela coisa, não, estou falando aqui de cima, né? A economia complexa, né? Então todo mundo entende. Todos os especialistas que eu recebi aqui, eu consegui compreender de maneira muito clara o que vocês explicam. Então, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Tem mais alguma coisa para falar pra gente sobre o Plano Safra? Ou qualquer outro assunto que você queira trazer também? O agronegócio, ele está crescendo muito. E passou toda essa pandemia, foi um dos únicos setores que não teve quebra, muito pelo contrário, teve crescimento. Foi um dos setores que sustentou o nosso país. E, assim, a curto prazo, é o setor que vai ficar. Uhum. A curto, a longo, a médio prazo, é o setor que vai manter o nosso país. E hoje não adianta a gente falar que ninguém depende do agro, porque todo mundo depende. Então, um arroz, uma roupa que você veste, um equipamento que você compra, você pode ter certeza que alguma coisa dali veio do agro. Uhum. Entendeu? Então, assim, o Coop Livre se preza muito pelo relacionamento e cuida muito dos seus produtores. Entendeu? Então, a porta nossa está sempre aberta e a gente quer ajudar o produtor a crescer. E estamos sempre à disposição. Crescendo juntos, né? Com Ajudando certeza. a crescendo juntos. Se eles crescem, nós crescemos. Crescemos. Fica o convite, então, se por acaso tem algum profissional da agricultura familiar, ou se você está ouvindo, nos assistindo, conhece algum agricultor que poderia se beneficiar, chegue até uma agência, não só em Capivari, mas são várias agências aqui pelo interior, pelo Brasil, né? E faça a sua consulta, se informe, vai ser muito bem recebido. Com certeza. Obrigada, viu, Eu Graziela? que agradeço. A Graziela está em Capivari hoje porque também vai fazer uma palestra, um treinamento. Um treinamento agro mesmo. Agro. Referente ao Plano Safra mesmo. Tá certo. Bom treinamento, então. Obrigada. Para vocês e até a próxima, gente.